Haverá eleições em Angola nessa quarta-feira. Vai ser aí a quinta eleição no país desde 1992, quando começou ali o início, né? Houve o início ali do sistema multipartidário. E desde 1975 o partido que está no poder é o mesmo, é o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Foi o movimento que liderou aí a luta armada pela independência do país contra o colonialismo português, né? E o que se fala é que as eleições vão ser fraudadas. Isso daí sempre a imprensa internacional vem falando, a oposição, que o principal partido é o UNITA, eles sempre acusam de fraude, né? Mas temos que entender o que está por trás dessas denúncias. Quem é que denuncia? A imprensa portuguesa, que é quem mais cobre Angola, né, fora do país, diz que Angola é uma ditadura, que é até mesmo uma cleptocracia, uma autocracia. Um comentarista da SIC, que é um dos principais canais portugueses, ele que acompanhou várias eleições pelo mundo, diz que Angola é um país onde o MPLA domina e estabeleceu ali um reino de corrupção e que não tem grande apoio popular, que é a UNITA, partido de oposição. Esse sim teria grande apoio popular. Ele disse que se as eleições fossem livres, a UNITA venceria essas eleições. Segundo aí a imprensa internacional, essas aqui vão ser mesmo as eleições mais acirradas aí desde 1992. Então pode ser que alguma coisa inesperada aconteça, embora realmente o MPLA ele tenha o controle aí do sistema eleitoral em geral, né? Então se acontecer alguma coisa fora disso, vai ser uma interferência externa, porque na verdade não é o UNITA não tem um apoio popular. O UNITA ele tem apoio da imprensa internacional, né, da imprensa portuguesa, do que representa aí os interesses, né, dos empresários portugueses, etc. E também dos outros países em geral. Por exemplo, além da SIC portuguesa, a Deutsche Welle da Alemanha, o serviço em língua portuguesa para a África da Deutsche Welle, tem dito aí que as eleições de Angola são uma farsa, né? Várias publicações da Deutsche Welle indicando, falando que a UNITA está acusando que vai ser fraudada a eleição, de que o MPLA teria inventado pesquisas eleitorais, de que tem muitos receios de fraude, de que o MPLA tem medo de alternância do poder, que é o mesmo discurso da UNITA e é o mesmo discurso que sempre teve o imperialismo de modo geral com relação a Angola, mesmo a partir dos anos 90, quando o país aí deixou de ser um país alinhado aí com a União Soviética, etc. Um deputado do partido Força Itália, da direita italiana, chamou a União Europeia a interferir na política interna de Angola, falando que as eleições vão ser fraudadas, e se forem fraudadas não é para reconhecer o resultado das eleições, todo esse tipo de coisa. Então temos uma interferência aí externa, né, da Europa na política angolana, com a desculpa de que o MPLA vai fraudar as eleições. Além disso, se a gente lembrar um pouco a história de Angola, o MPLA, como eu disse, liderou a independência do país, e o UNITA, por sua vez, né, logo depois da independência, iniciou uma guerra civil com o MPLA para ter o controle do país. O MPLA era apoiado pela maioria da população angolana e tinha, né, ideias socialistas e tinha, portanto, o apoio da União Soviética, do Bloco do Leste Europeu, enquanto que o UNITA ele foi financiado pela CIA. E aí a UNITA, com essa guerra civil apoiada pelos Estados Unidos, né, logicamente tentou derrubar o MPLA para instalar em Angola um governo totalmente fantoche
dos Estados Unidos e da Europa. Essa guerra civil aí durou cerca de 20, 30 anos, né? O país está completamente destruído até hoje também por causa dessa guerra civil. E, portanto, essas forças políticas que hoje já não estão mais lutando com armas na mão uma contra a outra, mas no cenário eleitoral ainda representam, de certa maneira, aqueles antigos interesses. O UNITA, o partido que tem o apoio do imperialismo, e o MPLA, embora não seja mais o mesmo MPLA da década de 70, ele representa os interesses nacionais de Angola, né? Os interesses hoje de uma burguesia nacional angolana. O MPLA ele ajudou na construção aí da frágil burguesia nacional angolana, né? Como a gente viu também no PT no Brasil, né, a esquerda nacionalista na América Latina, os países da África em geral são assim, né, que conquistaram a independência. Esses grupos que levaram a independência, depois eles favoreceram mais setores da burguesia nacional do que setores do imperialismo, que antigamente eram bem favorecidos quando os países eram colônias, né? Então por isso que se acusa muito o MPLA de ser um partido que domina Angola com mão de ferro e atende aos interesses da sua própria burocracia, porque membros do partido controlam ali empresas de estatais, né? São ricos inclusive. Agora, inclusive os comentaristas europeus, né, dizem que isso daí é um absurdo, o povo está passando fome, mas a culpa principal disso daí nem é dos angolanos, né? Eles que devem cuidar do próprio país. Isso daí é culpa daqueles que interferem nos assuntos de Angola, como foi Portugal até 1975, e depois disso os outros países, os Estados Unidos e os países europeus, que tentam submeter Angola, assim como todos os países da África, né? O que acontece em Angola de ruim em grande medida uma resposta, né, a todas as pressões do imperialismo. Se não fosse no momento atual, enquanto não tem uma verdadeira rebelião popular de baixo ali que deu poder verdadeiramente ao povo, o que a gente está vendo é o conflito de um setor da burguesia nacional angolana contra um setor mais predador e parasita, que é o setor imperialista internacional. Então, se não são os capitalistas angolanos que estão ali surrupiando as riquezas do país, seriam esses de fora, e isso daí seria ainda pior, né? Porque apesar de o MPLA dar o poder para esse pessoal, inclusive para as famílias que controlam o MPLA, as riquezas ficam em Angola, né? Pelo menos. E existem todas essas acusações de corrupção, etc., contra o governo de Angola, justamente porque quem está se beneficiando disso daí, majoritariamente, não são os capitalistas internacionais, embora eles também se beneficiem disso daí. Tanto é que um comentarista português da SIC falou que é um absurdo que os angolanos do MPLA tenham, a partir do partido, comprado empresas angolanas, virado pessoas milionárias e começado inclusive a comprar empresas portuguesas, como se fosse uma coisa aceitável que os capitalistas portugueses ou da Europa e dos Estados Unidos fizessem isso daí em Angola, que é o que eles fazem e que é o que eles fazem no mundo todo, né? Então é a mesma coisa com relação aqui ao Brasil. O imperialismo não aceitou quando eram as empresas brasileiras as que estavam conseguindo se estabelecer fora do país, inclusive em Angola, né? Então derrubaram a burguesia nacional representada pelo PT. A mesma coisa eles tentam fazer em Angola com relação ao MPLA. As eleições vão ser nessa quarta-feira, dizem que vão ser eleições bem equilibradas, né? Certamente o imperialismo vai fazer de tudo para que o UNITA se torne vencedor, mas para isso vai ter que vencer a máquina burocrática estatal estabelecida pelo MPLA e tirar esse partido do poder que onde ele está desde 1975.